Boa tarde, amigos. Na Nova York do sudoeste da Bahia são 15 horas, 2 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma terça-feira 12 de novembro de 2024. Manchetes que deixam todos brasileiros e brasileiras atualizados por dentro do que está acontecendo, começando pela União da Paraíba, que diz que desvio de finalidade, operação da GAECO, mira uso da defensoria para fins particulares. O jornal Folha de Pernambuco, Raquel Lira faz balanço e destaca vagas em creches. O jornal Estado de São Paulo diz que denunciou policiais de 2 DPs e 2 departamentos. O Jornal do Comércio de Pernambuco diz que briga política, inclusive com PT, atrasa corte de gastos de Lula. O jornal Estado de Minas traz a seguinte: brasileiro apoia restrição ao celular nas escolas. O Diário de Pernambuco fala que falta de vacinas chega a Pernambuco, Catapora e HPV estão na lista. O jornal A Tarde da Bahia, Esporte e Cultura, tem 25 milhões em incentivos. O jornal Diário do Nordeste, no Ceará, pedalar em Fortaleza valerá dinheiro. O jornal O Globo, COP29 chega a acordo para criar mercado de carbono global. Já o jornal Folha de São Paulo, estatais acumulam déficit de recorde de 7,4 bi até setembro, é o que diz o Banco Central. O jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul traz as seguintes manchetes: com salários de até 10 mil, governo do estado divulga seleção para 2 mil vagas temporárias. O jornal O Dia do Rio de Janeiro, o mercado de trabalho no estado abre 6,9 mil vagas. Já o jornal Correio Brasiliense diz que a escala 6+1 provoca polêmica e resistências. E por fim, o Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, deputados federais tentam emplacar PEC para reduzir jornada de trabalho. Estas foram as manchetes dos principais jornais do Brasil, focando aqui muito no Nordeste brasileiro, através dos seus jornais, e mostrando a atual realidade aqui do nosso país. São 15 horas 5 minutos. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, meu amigo Irapuã. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, você, ouvintes da Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Você está na sintonia do programa Comunidade em Ação. Muito bem, boa tarde. Também conosco, para nossa alegria, nosso querido Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, ouvinte. Você que é mais importante. Aguarde que vem muitas notícias que vai enriquecer o seu saber, a sua inteligência mais ainda. Muito bem, daqui a pouco nós temos algumas notícias de Brasília, com alguns repórteres da Rádio Nacional. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse final de semana, eu estou vindo hoje no programa, uma terça-feira. Ontem fui muito bem representado aqui pelos radialistas Irapuã Sampaio, Dilson Bebê. O Marcondes veio? Não. O Marcondes não veio. O Marcondes faltou hoje. Estava na compra de café. Corta o ponto aí do Marcondes, viu, Jonathan? Estava na compra de café. Não, é que eu já faço parte da jornada 6x1. Ah, tá. Você faz aí o... Tá bom. Então, olha bem, no final de semana todos acompanhamos, através dos jornais televisivos, como também rádio e jornais impressos, a notícia sobre a chuva aqui em Vitória da Conquista, e muita gente fazendo crítica à atual administração. Confesso, e todos já têm conhecimento, que nós não temos nenhum vínculo financeiro com ninguém aqui. Nosso programa é um programa comunitário e que procura trazer da melhor forma possível, e especialmente um linguajar bem simples para que todos entendam,
nós trazemos as informações do que acontece em Conquista. Eu vejo, inclusive, com alguma tristeza, alguns blogs, olha só, alguns, não são todos, pelo amor de Deus, me entenda, que só falam bem da pessoa quando pagam. E a gente vê isso claramente, que as pessoas ficam até pedindo, anuncia aqui e tal, etc. E quando isso acontece, a pessoa deixa de errar, né? Mas eu quero falar, Marcondes e Irapuã, sobre o que aconteceu no Santa Cecília. Eu vi nas redes sociais muitos comentários, muita gente falando sobre o que aconteceu lá no Parque Santa Cecília, ou seja, loteamento Santa Cecília, ali depois do Alto Barão, depois do loteamento, acho que do Flamengo, uma coisa assim, onde tem uma vala, e esta vala que vem do panorama descarrega um volume de águas da chuva muito forte, e não é de hoje, há muito tempo. Eu me lembro que já chegou a ter óbito, 1 ou 2 óbitos lá na Praça do Gil, exatamente devido ao volume de águas que desceu ali daquele local, daquela serra. Alguns prefeitos que por aqui passaram tentaram minimizar a situação, como o próprio Pedro Sampaio, depois veio o Guilherme e outros tentaram minimizar e fizeram aquela vala, né, aquela vala que direciona aquele volume de água, que também já acabou prejudicando, até invadindo as instalações de base aqui em Conquista, todos se lembram disso. E não muito longe acabou tendo ali um marceneiro, aliás, a marcenaria muito conhecida em Conquista, que também foi invadida por essas águas, causando ali um prejuízo muito grande. E quando foi agora, fizeram uma pequena caixa d'água, porque ali a água ia se acumulando, e colocaram mais algumas manilhas, mas mesmo assim não foi suficiente, não pelo volume de água, mas pelo lixo que desce do alto da serra, e o lixo acabou entupindo as manilhas que estão ali, que já não são grossas, né? A água passa com certa dificuldade, acabou entupindo aquelas manilhas, causando um alagamento muito grande, mais uma vez, ali no loteamento Santa Cecília, ali depois do Alto Marão. De uma certa forma normal, porque quem conhece Vitória da Conquista sabe que aquilo ali vai ser um trabalho muito grande e com muita dificuldade para que aquela água se escoe com mais facilidade para evitar aquilo, porque embaixo são várias residências que batem de frente com aquele volume de água, mesmo com a vala e esgotamento feito ali naquela região, realmente o volume de água é muito grande e é preciso um estudo maior. Agora, daí você culpar a atual administração, eu acho uma total irresponsabilidade. É um pensamento meu, não sei se os amigos da mesa concordam, porque culpar a atual prefeita, peraí, tudo que tinha que ser feito no governo passado foi feito, e aliás super elogiado, muitas chuvas deram e não causaram assim estrago nenhum, mas o volume de água foi muito grande e acabou causando incômodo e muitos incômodos, que acabou atrapalhando o trânsito e deixando muita gente preocupada exatamente pelo volume de água que se juntou ali. Então o que tem que se fazer é estudar uma forma de acabar com aquilo, e isso está sendo feito e vai ser feito, eu tenho certeza disso. Agora, atirar pedra, que é muito fácil, mas criticar veementemente, inclusive eu vi pessoas falando horrores, e é por isso que Deus me permita e me perdoe o que eu vou dizer, eu jamais serei candidato, porque representar determinado tipo de pessoas de um município realmente não vale a pena. As críticas, todas elas são aproveitadas, mas quando são críticas destrutivas e baixando o nível, como aconteceu nas redes sociais depois da chuva, realmente dá nojo o que se fala. Lamentável isso. Mas a gente não pode culpar só a prefeita, porque muita gente subindo depois daquela avenida, tem culpa por jogar sofá, colchão, fogão, geladeira, tudo que não presta eles jogam naquela vala, e o resultado foi o que aconteceu ali. Queria ouvir a opinião dos companheiros aqui da mesa. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson. Olha, Wilson, quando se fala aqui no Vitória da Conquista sobre esses problemas de desordem pública, e principalmente no que diz respeito a saneamento e também a questão de coleta de resíduos e etc., eu lembro sempre que desde que a gestão municipal resolveu terceirizar o serviço de coleta domiciliar em Vitória da Conquista,
não tem, nesse quesito, não pode reclamar da prefeitura. E isso não é coisa dessa gestão atual, não. Isso é coisa de outros gestores que, se eu não me engano, quem fez esse processo de terceirização, contratando essas empresas de coleta domiciliar, de coleta de lixo, eu acredito que foi o ex-prefeito Guilherme Menezes. E vem funcionando muito bem, obrigado. Então, na minha opinião, se tem lixo fora do local aqui em Vitória da Conquista, a culpa é desse sugismundo morador. Eu não tenho outro termo para mim intitular esse indivíduo, senão de sugismundo, porque há uma programação da coleta e, de acordo com essa programação, eles cumprem o que está estabelecido na programação, no cronograma, para passar. Então é só dispor o lixo no local adequado, no horário certo, que terá sucesso. Aí agora aí o que acontece? Eu coloco a hora que eu quero, porque me é conveniente, eu coloco aonde eu quero, porque me é conveniente, e depois as consequências chegam. E aí vai colocando, aí é um animal peçonhento que adentra a sua residência e ele reclama porque é por causa do lixo. Aí só para você ter uma ideia, eu moro no Henriqueta Prates. Do lado do Henriqueta Prates nós temos um loteamento lá, chama-se Laje Grande. Uma cidadã foi picada por escorpião e a primeira acusação que tem é por causa do lixo. Ok, ela vai na emissora de TV, faz o reclame no programa de jornalismo, a prefeitura ouve e manda os equipamentos lá para o bairro para fazer a limpeza. Eu cheguei lá para os operadores e para o fiscal e falei, agora os senhores colocam uma placa grande do tipo outdoor aqui na entrada do bairro, solicitando que moradores que moram, por exemplo, na Urb 6, no Candeias, não venham jogar lixo aqui no Laje Grande. Aí uma moradora vira para mim, ué, Marcondes, e você acredita que é o povo da Urb 6 ou do Candeias que vem jogar lixo aqui? Eu falei, só pode, porque os moradores estão reclamando. Não, quem suja aqui é os próprios moradores. Aí eu, poxa vida, como é que eu sujo? Como é que eu faço? Eu reclamo do que eu faço e digo que está errado. Então as consequências vêm. Então, ó, vamos colocar os pingos nos is. No que diz respeito à inundação, às chuvas, eu desconheço cidade no planeta. Por quê? No planeta, porque a gente assiste jornais, telejornais, a gente acompanha noticiário na internet e a gente está vendo aí o que está acontecendo agora na Espanha. Assim como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. No Rio e São Paulo não se fala, não pode mais nem se falar, porque todas as cidades, nenhuma é projetada com a drenagem, com o serviço de macrodrenagem, para que possa verdadeiramente acolher as águas, principalmente no que diz respeito a essas questões pluviais. Aí o que acontece? As pessoas insistem, e aí agora o poder público é negligente muitas das vezes, em permitir que as pessoas construam de forma inadequada, sem um planejamento, sem um acompanhamento, colocando as casas, fazendo suas construções no caminho das águas. E a água, quando ela vier, ela vai procurar o caminho dela. Ela não vai subir, ela não vai retroceder. Ela vai seguir o curso dela. Ela vai se acumular, e na hora que a coisa não aguentar mais, se arrebenta, e o azar de quem estiver pela frente. Mas ela vai seguir o curso dela. Nós, seres humanos, que nos dizemos racionais, é que fomos lá invadir o percurso dela. A pura verdade. Olha, são 15 horas 16 minutos. Estamos apresentando Comunidade de Ação, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson, novamente. Bom, primeiramente isso é culpa do homem. Se vocês ouvirem o noticiário há alguns dias atrás, a Espanha está dentro da região que é mais seca do que o Nordeste, tá? Praticamente na costa da África, né? Ali final da Europa, entrando já para um outro continente. Muito seco. Se vocês verem o noticiário, lembram que na região do Oriente, Abu Dhabi,
aquela região lá teve chuva que arrasou a cidade, em pleno deserto. Isso é a revolta do clima, a revolta do tempo. O homem mexeu com a natureza e ela está dando a resposta, tá? Antes havia o machado, o desmatamento era mais lento. Hoje tem a serra e os tratores, tá? 2 tratores com um cabo de 50 metros derrubam 1 hectare de terra em poucos segundos, tá? 2 tratores. Hoje é trator. E o reflexo é isso aí. A pavimentação nos traz benefício, mas também temos que estarmos preparados para a vazão da água, já que impermeabiliza o solo, mas é bom para a nossa comunidade. Conquista já teve piores situações. Teve uma enchente aqui em 68, onde algumas pessoas falaram que foi uma vingança de Deus, porque estava arrasando tudo, estudantes saíram correndo, carro, feira. 68, eu morava em Anagé, mas já tinha morado em Conquista, tá? Então, ao longo da vida vem acontecendo, são loteamentos que nascem de uma hora para outra de maneira clandestina, pessoas reformam as suas casas, não dão um direcionamento normal do lixo que é tirado do entulho. E outra coisa, muitas pessoas, podem observar, choveu, a cidade fica com água contaminada na rua, porque as redes de esgoto estouram, porque parte das pessoas canalizam a água do quintal para a rede do esgoto, água fluvial chamada, que ali vem areia, vem a ponta de cigarro, vem o palito de fósforo, vem todo o entulho, cai, tá? E na maioria das vezes aquele cano não tem um ralo para coar a água. E ainda se tivesse, a rede de esgoto não suporta essa pressão de água. Um telhado pequeno, 60 metros, uma chuva de 50 milímetros, Ave Maria, aí só são 3.000 litros de água por segundo, né, por minuto, né, que cai sobre essa casa. É muita água para uma rede de esgoto aguentar, isso não suporta. Aí vem a crítica em cima da Embasa, sendo que o próprio cidadão canalizou esta água. A legislação devia multar, porque é onde dói é no bolso, tá? Reformas. Todos os bairros têm um local que jogam lixo. E muitas vezes vem de outros bairros, entendeu? Próximo ao Eucalipto Norte tem uma montanha de lixo grande, é do Aparecida. Se fizer o DNA, tem de pelo menos 8 bairros, tá? Alguns caçambeiros, de maneira indevida, ou carroceiros, fazem esse transporte, jogando ali. Então, governar a cidade como Conquista é difícil. E eu quero até parabenizar a Secretaria de Serviço Público, na pessoa de Luiz Paulo, que Luiz Paulo é um daqueles secretários que, quando manda a equipe para a rua, ele não fica no gabinete, tomando cafezinho, tomando seu suco delicioso, não, ele está lá na rua, se molhando e dando ordens, da forma que Ezen fazia. Luiz Paulo e a sua equipe, Tiago, Dona Leida fica lá o dia todo atendendo telefonema, e outra, mande fotos para a gente agir. E, pelo menos no Aparecida, tem sido resolvidas essas questões. Então, é a questão nossa e do tempo. Chuva, quem mede não é a prefeita, quem mede é o senhor, tá? Devastação, o homem faz, e quem é que vai ter que pagar? Ele mesmo, entendeu? E cidade grande tem dessas. Hoje, Conquista, nos últimos 4 anos, foram mais de 120 quilômetros de ruas pavimentadas, de um universo de mais de 600 ruas que nós tínhamos aqui. Boa parte já foi feito esse trabalho. Nos trouxe o quê? Saúde, prazer, tá? E bem-estar. Que quando você morava na Aparecida, na parte alta, vou colocar aqui uma rua, na rua São Paulo. Ah, você mora nessa rua imunda. Pavimentou, fala assim, rapaz, essa rua é bonita, que visão da cidade. Quer dizer, muda, né? Com a pavimentação é como você ir a uma repartição com a roupa comum e ir de terno. Todo mundo olha para você, porque o terno chama atenção, é como a pavimentação. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: parabéns à administração, está executando o trabalho, quanto chuva, que venha mais, e que temos locais para armazenar.
Agora, uma ideia para essas caixas, já no Rio fizeram piscinões, e em Conquista não poderia fazer algumas cacimbinhas, algumas piscininhas, agora com drenagem, tá? Não sou pedreiro, mas tenho visão. Um buraco de 3 metros de altura, você pode fazer a cada 10 metros uma paredinha de 1 metro para escoando a água, cair na segunda, na terceira e depois vir a drenagem para fora, tá? Muito bem. Então é isso aí, a minha visão. O município está dentro dos seus padrões normais. E aqueles críticos, enquanto você está criticando, procure uma solução para sugerir soluções definitivas e não paliativas. Obrigado. Muito bem, são 15 horas e 23 minutos. Lembre que, como o Irapuã disse, a cidade está impermeabilizada pelas pavimentações asfálticas. Tudo isso contribui para o volume de água aumentar nas ruas. E lembrar também que o maior centro urbano desse país está lá com dificuldades para escoar aquela água. E quando a gente escuta a CNN, a Jovem Pan, a Globo, a Record, o SBT, eles são taxativos ao dizer o seguinte: a sujeira nas ruas, onde os moradores jogam seu lixo, né, e acabam entupindo tudo. Aqui em Conquista, completamente diferente de São Paulo, porque o lixo aqui é colhido e jogado no lugar devido. Infelizmente, ainda tem alguns moradores que gostam de jogar o lixo, naturalmente para vê-lo boiar quando a enxurrada desce. Só pode estar de brincadeira. Lamentável, mas isso que está acontecendo, e as críticas, todo gestor recebe críticas. Agora vamos criticar com responsabilidade, observando que palavrão, como estão falando, realmente mostra a falta de educação que algumas pessoas têm. Mas muito bem, são 15 horas e 24 minutos, logo cedo nessa terça-feira, meu amigo Marcondes Irapuã Sampaio, uma força-tarefa da Prefeitura, formada por agentes de posturas e guardas municipais, se distribuiu pela estação Wesley Guzmão e vias adjacentes para proibir os vendedores de frutas, especialmente os que usam carrinhos ou pequenas bancas de comercializar seus produtos no local. Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, os servidores desenvolveram uma ação educativa alertando os comerciantes sobre o artigo 154 do Código de Posturas do município, que proíbe vendedores de estacionar e impedir o trânsito de veículos em vias públicas, bem como dificultar ou impedir a circulação de pedestres nos passeios de Irapuã Sampaio. Acho que é questão de educação, né, e cultura. Conquista, cheguei aqui em 64, já tinha cultura de carrinho de mão na Praça Barão de Rio Branco. Próximo ali, em frente à Aviação Vera Cruz, que tinha como gerente o senhor Jofre. Pô, é velho, né? Mas já tinha carrinho de mão, carrinho de mola, vendendo frutas, principalmente na época, né? Banana da terra e a fruta pão que tinha aqui em abundância e a jaca. Entendeu? Não se muda de uma hora para outra, mas as coisas se evoluem. Se tem a lei, cumpra-se a lei, ou então eduque o pessoal, porque todos precisam de trabalhar, mas trabalhar com ordem para não causar prejuízo ao comércio. Muito bem. Olha, são 15 horas e 26 minutos, meu amigo Marcondes Oliveira. Conquista tem um plano flutuante que já passa de 2,5 milhões. E isso acaba atrapalhando, não é, Marcondes? Essa questão do uso desordenado do solo em Vitória da Conquista, e aí a gente vê também isso no centro, né? O centro comercial, essa situação. Agora, prefeitura, por favor, esse volume de carrinhos do qual eu cheguei a ver essa semana, não surgiu de uma noite para o dia. E a secretaria competente, ela existe há um tempo significante. E essa lei? E a lei também é antiga. Então, é o seguinte, eu sempre digo que se existem métodos contraceptivos, o aborto que não é para garantir a vida da mãe, ele é crime. Então, se existe os vendedores
nessa quantidade, é porque, no meu ponto de vista, houve omissão por parte daqueles que deveriam ter fiscalizado no nascedouro e não esperar. Porque eu já fui e posso voltar a ser um ambulante a qualquer instante, porque foi a primeira atividade laboral que eu exerci na minha vida, foi comércio ambulante, quando na minha casa produziu umas verduras, e minha mãe me colocou em umas bacias e eu fui vender porta a porta. Isso é comércio ambulante. E daí eu não consigo deixar essa atividade, por mais que eu desenvolva outras, eu não consigo deixar essa atividade. Você é testemunha disso, que eu vendo um café, vendo um aipim para outro, vendo algumas coisas. E em uma certa ocasião, eu adquiri um carrinho e estava trabalhando no Ceasa, livremente. Aí o fiscal chegou para mim, de forma educada, honesta: olha, aos sábados, às sextas e sábados, o senhor não poderá trabalhar com este equipamento, porque este equipamento causa transtorno para a circulação dos demais. Certo? Então, senhor, me diga uma coisa, eu preciso vender, mas eu posso vender ele nessa e nessa condição? Ele: assim você pode, porque assim você só estará ocupando o espaço do seu corpo físico em um raio no máximo o dobro do tamanho dele. Ou seja, você trabalhará sem prejudicar o fluxo. Ok? Fui trabalhar dessa forma. Tomei umas outras. Não gostei. Eu vou ser sincero. Eu não gostei. Porque eu me cansei mais. Eu tive que aumentar a minha jornada. Mas uma coisa é, eu precisava. Então eu me adequei. Então o que deve acontecer é o seguinte, prefeitura: mantenha uma política de fiscalização de forma contínua. Não esperar chegar no nível que chegou, porque aí agora vai gerar o quê? O disse-me-disse. Aqueles que estão com penúria ou com pena dos pequenos comerciantes, mas há os comerciantes também que pagam os seus impostos nas suas lojas e que não são baratos e que infelizmente tem que conviver com aquela situação. Aqui eu estou com um cidadão aqui do meu lado que é um deficiente visual. Ele precisa da calçada, assim como os que não se dizem não serem deficientes também, para poder se locomover. E aí, como é que uma pessoa deficiente visual, numas vias estreitas, numas calçadas estreitas como essa, ainda conta com a concorrência, além da concorrência de outros transeuntes, ainda tem carrinhos parados e com mercadorias expostas para a clientela? Aí fica difícil, Brasil. É verdade. Pode falar, Brasil. Já houve um caso, o ano passado, 2 anos atrás, onde o nosso amigo Ademir, ou Valtemir, estudante de advocacia, passou pela calçada ali no centro e topou em uma barraca. O rapaz quase agrediu ele. Ele denunciou, foi à promotoria para limpar a calçada, porque ele precisava de espaço. Me lembro disso. Você lembra? Lembro. Ele é aluno da CID, meu amigo particular, e outra, vai ser um grande advogado, porque ele peitou mesmo sendo cego, buscou o direito, porque, afinal de contas, cego podemos ser, só não podemos deixar de sermos cidadão. E ele usou assim a cidadania, a ouvidoria do município ouviu e também a promotoria pública. Então é isso aí, entendeu? Tem que deixar a calçada, porque... E muitas vezes os toldos também, muito baixo, tá? Acontece ali. O saudoso Jairo Fonseca, nosso ex-presidente e um grande funcionário da Transmini, ele topou em uma barraca de acarajé. Quase se queima, e a mulher achou ruim com ele. Ele falou: não, aqui é minha passagem. Perfeito. Tá? Então são essas coisas. Então você tem que evitar o futuro, porque ninguém nasce cego. Poucos nascem cego. E a deficiência você adquire depois. E você não pode causar vítimas, entendeu? Parabéns à Secretaria de Setor de Postura, que é subordinado lá à Secretaria de Serviço Público. Eu acho que tem que fazer um trabalho educativo, tá? Eu não confio em andar só na rua. Graças a Deus que ando com minha norma. Muito bem.
Olha, a pessoa Norma, quando ele diz ando com minha Norma, é porque é a digníssima esposa dele. Dona Normélia. Dona Normélia. E também eu gosto de cobrar as normas real, que se tiver coisa errada, a gente denuncia. Muito bem, são 15 horas e 32 minutos, nós no bloco de apoios, mas antes, mandar um abraço para 2 guardas municipais, Júlio, da Guarda Municipal, e também Clóvis, também da Guarda Municipal. O Negrão? E também Alex, da Guarda Municipal. O nosso amigo do qual ele se referiu aqui, o Marcondes, fomos companheiro e colegas lá na Câmara de Vereadores, quando ele era motorista lá. Eu queria também mandar aqui um abraço aqui a 3 pessoas. Primeiro, doutor Alessandro Brito, pai da matéria, Miguel de Cabral Souza, nosso ouvinte, e doutor Vandilson, né? Vandilson, doutor Evanderson, lá da clínica, que ele está nos ouvindo e provavelmente entre final de semana e a próxima ele estará aqui no nosso programa. E não esquecer do taxista, Gilberto. Gilberto não deixa de nos ouvir. Gilbertão está ligado. Eu soube que Gilbertão agora vai torcer pro Flamengo, eu não sei porquê. Ai, rapaz, não me procura encrenca, não. Querendo confusão, né? Vamos rapidamente um pouco depois? A gente volta daqui a pouquinho. Nós temos 2 assuntos aqui interessantes. Vale a pena a gente debater isso. Mas primeiro, os nossos apoios. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Vai começar o 3º esquenta da Black Friday de verdade do Mix Mateus. É dia 15 de novembro com ofertas de tirar o fôlego para você economizar de verdade. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade. Muito bem, rapidinho, como eu disse, já estamos de volta. Vocês, os senhores, souberam? Um padre, numa missa, ele abençoou e pediu proteção a Deus para aquelas pessoas que estão presas devido ao que fizeram no 8/1. Né, que chamaram de terroristas, chamaram de baderneiros, chamaram de invasores, chamaram de golpistas. O que eu achei mais pesado foi o terrorismo, porque parece que não tinha um canivete ali. Enfim, é a opinião de cada um. Mas chamaram. Esse padre, segundo o que eu vi, está sendo processado pelo STF, tá certo, porque pediu a Deus para abençoar essas pessoas. E aí, você ainda arrisca comentar esse assunto? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Mas eu não tenho coragem não, porque se o padre que ele pediu um ser que não deixa impressão digital, não tem nenhuma desgraça ou tragédia atribuída a ele, para fazer, ele está sendo processado? Imagine. Agora, é o seguinte... Agora, é um negócio seguinte. Será que ele vai ter... É uma ordenação, é um mandamento bíblico da pessoa de Jesus, que ele diz que no dia do grande julgamento, ele vai separar
de um lado vai colocar os bodes, do outro vai colocar as ovelhas, da direita à sua esquerda, tal qual um pastor faz. Sim. E ele vai ser bem claro e enfático para os que estiverem à sua direita. Ó, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a consumação dos séculos. Porque eu estava nu e vocês me vestiste. Estava doente e preso, fosse me visitar. Preso, viu, STF? E fosse me visitar. E aí ele sai dizendo, as pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando foi que te vimos nessas condições? Aí ele diz, quando um destes pequeninos fazerem, a mim fizeste. Da mesma forma, vai virar para os da sua esquerda e dirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos, porque quando eu estive com fome, não me deste de comer, quando eu estava nu, não me deste o que vestir, e quando eu estava doente e enfermo ou preso, não foste me visitar, e quando eu era forasteiro, não me acolheu. Mas quando foi, Senhor, que não quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste. Então, senhores do STF, nós ainda que vocês não gostem, não concordem, mas nós ainda moramos numa nação que é predominantemente cristã. Seja no quais for o segmento doutrinário e ótica de interpretação. Mas nós somos cristãos, quer sejamos católicos, espíritas ou evangélicos. E só esses 3 grupos é a esmagadora maioria dessa população. Portanto, esse senhor, no seu ofício sacerdotal, nada mais estava fazendo do que a sua obrigação na condição de sacerdote, de orar, de interceder ao Senhor. Faça o seguinte, senhores do STF, peça a quem vocês creem, por causa que nós moramos num país laico, o senhor tem a liberdade de acreditar no que querer ou até de não acreditar. Mas peça o que vocês crerem, então, para intervir e fazer de acordo com o sentimento que está no seu coração. Agora lembra-se, o que o homem semeia, ele ceifa. Não tenha dúvida. 15h39, Irapuã Sampaio. O que eu acho é o seguinte, parabéns a esse padre, ele deveria receber algumas medalhas de honra, porque teve a humildade de, na sua sabedoria, pedir a Deus perdão. Porque é o seguinte, casos piores já houve nesse país, tá? Casos piores já houve nesse país, desvio de recursos onde deixam pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas sem habitação. Golpe, usa-se arma, estratégia e assassinatos. E tem líder. E não teve. Entendeu? Dessa vez não teve. Foi uma manifestação popular. Entendeu? Quer dizer, Irapuã Sampaio, ele é cego, ele é obrigado a ter uma comunidade cega? Não. Eu luto para que eu seja o último cego, tá? Nós temos que levar a informação à comunidade para cuidar dos olhos, tá? E para você, que é mandatário, abrir os olhos, não feche os olhos quando vê o erro. E Deus, ele é muito bom. Porque se Deus atendesse pedidos direto, vários raios já tinham acabado com muita gente nesse país e nesse mundo. Muito bem. Muito obrigado. 15h41, estamos apresentando Comunidade de Ação, como diz meu amigo Marcondes, um programa que dá voz ao ouvinte. Um abraço para meu amigo Gilberto. Brincadeira, Gilberto, eu sei que tu não vai colocar a camisa do Flamengo aí nesse seu Falar em abraço, de guerreiro. Não podemos esquecer de Sebastião Ivo, pastor Sebastião Ivo, ali no bairro Jurema, ouvinte assíduo do programa. Também o segurança, e agora o GCM, né, que a gente fala, Guarda Civil Municipal, o nosso amigo Jorlan, outro também ouvinte de carteirinha da Rádio Melodia. Opa. Lá em cima também nós temos o nosso amigo Muito Silvano. obrigado. Liderança Silvano está lá em cima, observando, sempre fazendo levantamento e denunciando. Temos nosso Gerson Silva Santos, violeiro, construtor, porque ele ajudou a construir a Aparecida, ele, Dona Maria Domingues de Mello, sua esposa. E um abraço também a nosso amigo Gil,
da Constru Laura Material de Construção e Beleza, que está a menos de 40 metros da minha casa. Fica tudo certo, vai lá. Fica facinho. Muito bem, muito bem. Continue assim, Gil. Que Deus lhe abençoe. Olha, já que estamos falando no Momento Maguila, um abraço para dona Ana Antunes, nossa ouvinte, dona Rita, auxiliar de enfermagem, o senhor Ronaldo, lá no Vila América, dona Tereza, aqui no bairro, aliás, lá, dona Tereza Nascimento, lá no União e Força, meu amigo Zezé de Lucaia, seu José, lá da Pedra Branca, também a dona seu Bira, Bira Sampaio. Irapuã não conhece Bira Sampaio? Bira, não, é meu mano. Pois é. E falar em Pedra Branca, lá tá faltando energia, viu? Tá faltando energia, né? Desde dia domingo, qual é o bar? Passa por lá. Deve ser a carreta que derrubou ali na Será essa carreta atingiu lá? Dona Tereza Muniz, que está no sítio nos ouvindo, né? Também o senhor Dácio, alô Dácio Alves, gente boa. Também nosso amigo Francisco da Rádio, é o Dilson que conhece. Dilson, um abraço. Rádio Alta Estação. Francisco Aragão, um abraço. O William também ouvindo a gente, né? Também o Flaucídio. Quem conhece o Flaucídio? Nós conhecemos, o esposo de dona Carla Guzmão, sobrinha do saudoso Ezen. Muito bem, muito obrigado aí pela sintonia. E o novo assunto, meu amigo Marconde, é o seguinte. Talvez, em uma eleição, nunca aconteceu tanta laranja como nessa eleição passada. Foi um laranjal. Muitos partidos tentando ludibriar a justiça eleitoral e eu espero que não tenham conseguido. Eu espero que não tenham conseguido, porque até o momento pelo que nós nos informamos e sabemos, as eleições, e aqui está sendo investigado tudo o que aconteceu. Muita surpresa pode acontecer, muitas mudanças podem acontecer ainda. O senhor e a senhora que foram eleitas, tenham bastante cuidado, não comprem ainda o terno. Não façam aquele vestido bonito. Não contrata assessores, né? Mas isso é importante, porque tem gente que já está uma fila de assessor. Já tem assessor de assessor de assessor. Já está comprando carro novo. Então muita coisa está acontecendo e eu queria perguntar a Marconde e a Irapuã o seguinte. Vem. Será que tudo vai terminar como começou? Rapaz, antes disso eu quero mandar um abraço para Martinha, lá no Bruno Bacelar. Martinho e a criançada, viu? Pensa numa pessoa fantástica e diz que ouve também a melodia. Que bom. Olha, eu vou dizer o seguinte. Siga o conselho aí, porque amanhã fala que quem ouve conselho não ouve coitados. Haja visto que hoje, numa emissora de rádio, tem uma nova emissora de rádio aqui na cidade. Isso. E lá nessa emissora de rádio foi informado já que o partido que foi a federação. Já está no ano, né? Foi a federação, né? A federação aí composta pelo PT, PCdoB e PV, que deu a entrada no reclame lá a respeito da coligação lá do Avante, né? Do partido Avante. E que já deram conta que... Ele saiu sozinho, não foi? Foi, o Avante saiu sozinho. Foi. Que deram conta que a cidadã recebeu um único voto e esse voto foi recebido, que foi atribuído a ela, direcionado a ela, foi na escola José Lopes Viana, lá nos Campinhos. Sim. E essa cidadã não vota lá. Pô, então não foi ela. Então não foi ela que votou nela. Nem ela mesma votou nela. Então é o seguinte, diz que já tem um bom, e isso já é um argumento bem sintético, já bem para que possa obter êxito no seu pleito. Então é lamentável, porque eu acompanho a política aqui no Vitória da Conquista e sei da luta de Natan. Ele não é culpado, assim como o pastor Orlando Filho não foi culpado. Ele está sendo vítima da situação, tal qual foi também o pastor Orlando Filho. E aí a gente pode, sim, e aí eu estive fazendo alguns cálculos, e o primeiro colocado aí para entrar no lugar em caso da queda de é o
o cidadão lá de Veredinha, o Osmário. Ele seria o primeiro a entrar aí, e ele até do partido PL. Então, eu acredito que as coisas não estão não, viu? Da forma como começou, não. Algumas coisas ainda vão mudar, bem como também, no último sábado, o parecer do Procurador-Geral em Brasília, provocado pelo ministro do TSE, a respeito da situação da prefeita, foi a leitura que ele fez do artigo, foi a mesma que eu fiz, de que o fato aconteceu pós-eleições. E o artigo é bem claro quando ele diz que é no intervalo de até 6 meses antes do pleito. E Dona Irma, ela assumiu a prefeitura de Vitória da Conquista em decorrência do adoecimento do então prefeito Ezen Guzmão, faltando 13 dias. Eu não sei por que coincidência, tudo que não presta tem essa dezena no meio. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi 13 dias. Ou seja, o fato de Dona Irma ter assumido não foi fator influenciador no pleito que aconteceu antes. É como se você tivesse casado com uma moça grávida, logo o filho não é teu. Você pode ter até afeição, você pode até adotar, mas biologicamente não é seu. O pai é de quem vem lá, quem fez, e não de quem está criando. Muito bem, tá aí, é uma situação que gera preocupação, e especialmente para o cidadão ou a cidadã que foi eleita. A gente ouve as pessoas, a gente lê, e tudo o que transparece é que daqui até o dia 1º de janeiro tem muita água para passar. Muitas coisas vão acontecer. E é por isso que haja com cautela quem não pode ao investir, porque você pode ter dificuldade na hora de pagar. Boatos lá, né? Não é verdade? E vai ser complicado. Será que vão roubar Vale, a no altar? E não é a primeira eleição que houve esse fato. Eu acho que os partidos devem terem mais responsabilidade com as suas cotas, entendeu? E com a mulher, respeitar mais a mulher, que a mulher merece respeito. Se a mulher não quer... Se a mulher não quer, não force a barra. E lembrar que 57% do eleitorado é mulher. E eu sinto muita vontade, porque sou filho de uma mulher, e você, por que não respeitar? É mesmo porque já houve exemplos em Conquista. Já houve exemplos em Vitória da Conquista. E no Brasil, os partidos... Quer dizer, o cidadão vem lutando há muito tempo, como é o caso vai da prejudicar vem lutando há muitos anos para buscar um espaço ao sol, com seu trabalho digno, seu trabalho honrado, entendeu? Chega no momento, ele não pode comprar o terno, entendeu? E outra coisa, como o Wilson falou, fiquem atentos que muitas denúncias rolaram, entendeu? Muitas denúncias rolaram de favorecimento, promessas, compras de votos. Compete à justiça pegar essas denúncias. Se você tem, vá à Polícia Federal e denuncie. Se o vereador Ali deu R$2.000 para votar nele, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa errada, vá lá e denuncie. Você está usando a sua cidadania, entendeu? Porque nós temos que moralizar o sistema eleitoral. O que vale? Um cidadão trabalha 30 anos por uma comunidade. Eu coloco aqui a nível de bairro. 30 anos, 40. Chega um cidadão de uma hora para outra, promete uma coisa a um jogo de camisa para outro, uma feira para outra, e termina desviando toda aquela votação. Quer dizer, o líder comunitário só serve para denunciar e buscar recursos para o bairro. Na hora de pedir um voto, por que não eleger as pessoas que realmente são os vereadores que defendem a comunidade? São aqueles líderes rurais e urbanos que trabalham o ano todo sem receber nenhuma ajuda de custo, entendeu? Com a palavra é a justiça está aí, tem os juízes aí muito bom, estão investigando, e se você fez o erro, você vai responder pelo seu erro, porque nada passa em branco. Muito bem, são 15 horas e 51 minutos. Vale a pena lembrar que os exemplos estão aí. Pelo que se comentam, não estamos aqui afirmando, desde o início, 6 meses antes, que nós estamos falando, que nós falamos da confiança, da transparência, do trabalho bem feito
da Justiça Eleitoral de Vitória da Conquista. Não podemos de forma nenhuma duvidar da competência dos nossos juízes eleitorais aqui em Conquista. Tudo está sendo investigado. Se você tiver caminhado ao lado, de braços dados com a lei, durma em paz. Se você andou plantando laranja por aí, fique preocupado, porque com certeza Marcondes Oliveira vai colher abacaxi. Você plantou, você vai colher. Você não vai querer colher uva plantando abacaxi. Então, nos aguarde. É uma pena que pessoas inocentes, que nada tem a ver com isso, paguem o pato. E, sinceramente, depois de tanto tempo que nosso querido Natanael Carroceria vem lutando, sendo muito bem votado. Em todos os pleitos. Em todos os pleitos. No dia que acerta e se elege, acontece algo como isso. Bom, Natan, vamos torcer para que nada aconteça contigo. Mas se isso acontecer, deve ser algum recado de alguém mais forte do que nós. Se prepare. Muito bem. Como o meu amigo Marcondes disse, parece que em Vitória da Conquista vai surgir mais 2 emissoras de rádio. Eu sei de duas. 2 emissoras de rádio para chegar em Conquista. Interessante que não havia vaga para como é o nome? Não havia para as emissoras comunitárias, né? Não são comunitárias. Está vindo rádios comerciais aí. Uma da rede educativa, a rede de educação, que é 103 ponto qualquer coisa, e essa outra que é 95, 92, parece. 92, uma coisa assim. Mas parece que está vindo também a rádio comunitária, são a rádio 2 emissoras. A Rádio Ipanema já está no ar, é fato, já está funcionando. E no Aparecida... E a frequência da Rádio Ipanema não compete conosco porque nós estamos aqui no centro e nenhuma emissora de rádio da faixa comunitária pode ser instalada a menos de 4 quilômetros de distância daqui. Então, lá essa rádio também está sendo instalada a emissora, viu? Um momento. Enquanto isso, foi instalada lá no Bem Querer e parece que está vindo aqui para a URB 6 futuramente. Mas tem que ficar 4 quilômetros de distância daqui. Então está vindo 2 emissoras comerciais, uma da Rede Educar, que não é comercial, e outra, que o Marcondes falou aqui agora, é a Conquista FM. E que vai ser interessante. E é por isso que está. Desde 2013 foram publicados decretos para facilitar a migração das emissoras de rádio que transmitem em amplitude modulada AM para a faixa de frequência modulada, FM. Acho que os senhores que gostam de rádio devem se lembrar que lá em 2000 alguém já dizia assim, rádio AM, FM, aliás, AM, frequência modulada e tal, etc. e coisa. Então, o que está acontecendo? Essa emissora está chegando em Conquista, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom, porque vai gerar emprego e renda, não tenha dúvida disso. Mas vamos ouvir de Brasília, está na faixa 1, meu amigo Irapó Sampaio, através de Paloma Custódio, falando sobre esse assunto. Desde 2013, foram publicados decretos para facilitar a migração das emissoras de rádio que transmitem em AM para a faixa FM. O objetivo é melhorar a qualidade do som, já que as transmissões em AM sofrem com interferências e ruídos, além de não serem tão populares entre os jovens que preferem rádios em FM. Com isso, a Anatel destinou para essas emissoras uma faixa estendida, que vai de 76,1 a 87,5 MHz, já que muitas regiões urbanas já tinham as respectivas frequências FM convencionais ocupadas, de 87,7 a 107,9 MHz. A professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, Nélia Rodrigues, ressalta que apenas as emissoras AM de abrangência nacional devem permanecer ainda no dial. Já as locais são obrigadas a migrarem para o FM ou mudarem de categoria, como a regional, por exemplo. Então é preciso destacar que o rádio AM no Brasil foi perdendo prestígio e competitividade ao longo do tempo, por 3 fatores: a perda da qualidade do som, a popularização do uso de celulares, muitos dos celulares não captavam as emissoras AMs,
e a perda de financiamento publicitário e audiência. Problemas tecnológicos relacionados à sujeira no espectro radioelétrico também contribuíram, com essa perda significativa de qualidade do serviço AM em todo o país. A extensão da FM permite que mais emissoras de rádio tenham acesso ao dial, aumentando a diversidade da programação. Segundo o Ministério das Comunicações, dos mais de 1.600 pedidos de migração do AM para o FM, cerca de 400 devem ir para a faixa estendida. O problema é que a maioria dos aparelhos de rádio atualmente ainda não possuem receptores compatíveis com essa nova faixa da FM estendida. Por isso, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe que todos os aparelhos de rádio produzidos no Brasil possam operar nessa frequência. Essa determinação já foi estipulada por uma portaria interministerial e está em vigor desde 2019. Mas o autor do PL, o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, quer incorporar essa obrigação ao Código Brasileiro de Telecomunicações para garantir mais segurança jurídica. Para a professora Nélia Rodrigues, a portaria sozinha não é o suficiente. A lei também tem a sua importância porque é uma garantia de cumprimento da norma pela indústria de produção de aparelhos receptores de rádio e também da segurança à migrante, porque ela terá a garantia que sua emissora será ouvida na frequência expandida. O PL 2096 de 2024 aguarda parecer do relator na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e do Senado e sancionada pelo presidente da República. Reportagem Paloma Custódio. Muito bem, tá aí, são 15 horas e 59 minutos, esse é o ponto de vista e é o que vai acontecer no Brasil. Acabou, ou melhor, acabaram as AMs. Já era. Meu amigo Marcondes Oliveira, até amanhã, quarta-feira. Até amanhã, até outro dia aí, quando Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. E você não saia da estação, você está na melhor, na Melodia FM, a voz que fala ao coração. Muito bem, um abraço a todos, fique com Deus. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui com mais um programa Comunidade em Ação. Um abraço, doutora Benedito Fagundes, doutora Raul Canguçu. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Pois é. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.